pessoal, meu nome é Débora e hoje vamos falar sobre Descobrindo a Física nos Filmes. E o filme de hoje é Perdido em Marte. Bom, nosso sumário está dividido em mudança de estado físico e equilíbrio. O que seria mudança de estado físico? Inicialmente vamos pontuar quais são os estados físicos. Naturalmente conhecemos três, que é o estado sólido, o líquido e o gasoso. Agora vamos classificar esses três estados. No estado sólido existe uma força de coesão entre as partículas muito intensa. O sólido também possui volume e forma bem definida. Já o líquido, ele possui essa força de coesão entre as partículas um pouco menos intensa, só que ainda apreciável. Já o estado gasoso possui uma força de coesão muito fraca e não possui nem forma e nem volume bem definido. Agora vamos falar sobre as mudanças de estado físico em si, que são a mudança do sólido para o líquido, que conhecemos como fusão, do líquido para o gasoso, que é a vaporização, e o processo inverso, do gasoso para o líquido, que é a liquefação ou condensação, do líquido para o sólido, que é a solidificação, e o processo direto do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido, que é a solidificação. Agora, algo também muito importante de pautar quando falamos sobre mudança de estado físico é o que ocasiona essas mudanças de estados, que são as variáveis de estado. Uma muito conhecida, e geralmente nós relacionamos com as mudanças de estado, é a temperatura. Sabemos que se aumentarmos a temperatura no gelo, ele vai derreter e vai virar água. Se continuarmos aquecendo a temperatura dessa água, ela vai virar gás. Então, um vapor de água. Então, a gente sabe que a temperatura é um desses fatores. Outro fator também, outra variável de estado é a pressão. Se variarmos a pressão nesses materiais, também vai alterar seu estado. Agora vamos para o filme ver onde acontece essa mudança de estado físico, tá? Param trabalhando. Agora temos um programa espacial. Agora foi. Bom, e aí, vocês conseguiram ver onde é que está essa mudança de estado físico? Bom, não sei se vocês conseguiram notar, mas esse astronauta ele faz uma mistura para produzir água. Ele mistura oxigênio, hidrogênio e queima. Nessa queima ele gera um vapor de água. Esse vapor de água ele vai condensar nessas paredes de plástico que vocês estão vendo aqui. Se junta uma boa quantidade de vapor de água aqui, ele condensa e vira água. Então, tá aí a nossa transformação de estado, o vapor que vira líquido, do estado gasoso para o líquido. Agora vamos falar sobre o nosso próximo tópico, o equilíbrio. Bom, agora eu quero que vocês analisem essa figura. O que vocês podem notar dessa figura? Bom, eu consigo notar que sim, ela tem equilíbrio, porque ela não está girando, ela não está em movimento, ela não está fazendo nenhum tipo de performance, ela está apenas parada. Mas o que aconteceria se eu colocasse uma força bem aqui nela? O que será que aconteceria? Será que ela tombaria? Será que ela continuaria na mesma posição? Bom, vai depender da força. Essa é a resposta. Dependendo da força, senão ela pode tombar ou pode permanecer em equilíbrio. Então agora vamos estudar mais um pouco para entender sobre o equilíbrio e esses fenômenos. Agora vamos para o filme e ver uma breve descrição. É melhor vir aqui. Vai querer ver isso. O que é? Aviso de tempestade. Eu já tinha visto no resumo matinal. Vamos entrar antes dela chegar. Tá, mas atualizaram a previsão. A tempestade vai ser bem pior. Martínez, como é que tá? Nada bem. 1.200 quilômetros de diâmetro a 24,41 graus. Está vindo direto para nós. Se mantiver esse ritmo, estima-se uma força de 8.600 newtons. Quantos para cancelar a missão? 7.500.
Acima disso, VAM vira. Abortamos? Iniciar o cancelamento. A estimativa tem uma margem de erro. Poderíamos esperar mais. Vamos esperar. Essa parte é muito importante, porque ele ressalta justamente essa parte da força. Dependendo da força que a tempestade vai exercer na nave deles, essa nave pode tombar. E tudo indica que a força que a tempestade vai exercer na nave é muito superior da força necessária para o tombamento. Vamos ver a próxima cena do filme. Morra também. Aviso de instabilidade. Comandante, precisa voltar à nave agora. 13 graus. Se passar do centro de equilíbrio, não volta para o lugar. Eu ainda tenho um truque na manga e depois só cumpro o... Tá, agora ele falou de ângulo. Agora, o que seria esse ângulo? Esse ângulo justamente é o ângulo da nave com o solo. Então, se a nave ultrapassar esse ângulo de 13 graus, ela tomba. A força que a tempestade exerceu na nave vai provocar esse ângulo. Depois vamos estudar mais detalhadamente isso, talvez em outra aula. Vamos detalhar mais sobre torque e fenômenos relacionados ao centro de equilíbrio. Agora vamos continuar. O que é o equilíbrio? Bom, o equilíbrio, de uma forma bem simples, é o nome dado ao estado de um corpo qualquer em que a força resultante sobre ele é nula. E o que seria essa força resultante? Força resultante vai ser a soma de todas as forças que atuam sobre esse corpo. O equilíbrio também possui uma classificação. O equilíbrio estático, quando o corpo em equilíbrio está em repouso, e o equilíbrio dinâmico, quando o corpo está em movimento uniforme ou com velocidade constante. O equilíbrio também tem alguns tipos, que no caso é o equilíbrio estável. Acontece quando um corpo é deslocado de uma posição de equilíbrio e ao ser abandonado retorna à sua posição inicial. Como vocês podem ver nessa figurinha, se eu deslocar essa esfera um pouco e soltar, ela vai oscilar um pouco até voltar para o seu estado inicial de equilíbrio. O outro tipo é equilíbrio instável, o que ocorre quando o corpo é afastado de sua posição de equilíbrio e ao ser abandonado ele tende a se afastar ainda mais da sua posição de equilíbrio inicial. No caso, se eu pegar essa esfera e posicionar um pouco mais para cá do ponto de equilíbrio, ela vai embora, vai se afastar ainda mais e a tendência é ela nunca mais voltar para o seu ponto de equilíbrio. Esse tipo de equilíbrio também, que é um pouquinho diferente, geralmente não vemos ele tanto em livros, mas acontece quando o corpo é afastado da sua posição de equilíbrio e mesmo assim ele permanece em equilíbrio em sua nova posição. Como vocês podem ver, aqui está reto, então qualquer lugar que eu colocar essa esfera, ela vai continuar parada. Agora vamos falar de equilíbrio no ponto material. Mas o que é ponto material? Ponto material é uma partícula abstrata que possui dimensões mínimas. E o que seria dimensões mínimas? Ela não interfere na soma das forças resultantes. Ela não vai interferir. Então, no caso, como a gente pode ver esse gráfico aqui, esse ponto aqui, que é o nosso ponto material, está em equilíbrio, ele tem que estar parado. Ele tem que estar parado. E como é que isso vai acontecer? Se as forças F2 e F1y forem iguais, e a força F2 e F1x forem iguais. Ok? Agora vamos falar de equilíbrio em um corpo extenso. O que é corpo extenso? É praticamente o oposto do ponto material. O corpo extenso ele vai interferir sim nas forças resultantes em todo o movimento. Os corpos extensos podem ter movimento em trajetórias retilíneas e de rotação, que se movimentam em trajetórias angulares. Agora, um ponto muito importante de ressaltar quando a gente fala de trajetórias angulares é o torque, que era o que acontecia lá com o foguete. Ele formava um ângulo horizontal, formava um ângulo ali entre a força e o vetor de alavanca. Então vamos ver o que é o torque, né? Torque ou binário, também conhecido como momento de alavanca, momento de força ou simplesmente momento. É uma grandeza vetorial da física associada às forças que produzem rotação em um corpo. Bom, essa é a definição já de estudo. E eu não expliquei a vocês o que seria uma alavanca. Geralmente na física usamos o termo braço de alavanca,
que seria a distância do eixo de rotação ao ponto de aplicação da força. Agora vamos ver algumas definições de torque e como encontrá-lo. O torque vai ser igual à força produto vetorial D, e esse D justamente é o nosso braço de alavanca. Ou o torque vai ser a taxa de variação do momento angular em relação ao tempo. Também temos outra expressão muito conhecida que usamos bastante, que o torque vai ser igual a força vezes D vezes seno de θ. Esse θ vai ser o ângulo entre o braço de alavanca e a aplicação da força. Agora vamos ressaltar as condições para o equilíbrio. É muito importante a gente lembrar disso. Então, a soma vetorial de todas as forças externas que atuam sobre o corpo precisa ser zero. A soma vetorial de todos os torques externos que atuam sobre o corpo, medidos em torno de qualquer ponto possível, também precisa ser zero. Então, aquela figura da espaçonave que vimos inicialmente em equilíbrio, ela tinha a soma vetorial de todas as forças igual a zero e a soma vetorial de todos os torques igual a zero. Então, concluímos assim a nossa aula e muito obrigada pela atenção. Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre algumas características do filme Perdido em Marte. O primeiro impacto que a gente vai citar agora é a gravidade de Marte. Bom, tendo como eixo e partindo do princípio de que a nossa gravidade é uma gravidade estável, uma gravidade que nos faz ter força, ser firme para a gente, a gravidade de Marte é totalmente diferente do que a gente possa imaginar. No filme, a gravidade é abordada como uma força exercida nos corpos que mantém eles fixos no chão, mas essa força é totalmente diferente da nossa. A aceleração gravitacional em Marte é praticamente 1/3 da força gravitacional que é exercida aqui em nós. Então, de 9,8 metros por segundo ao quadrado, vamos para aproximadamente 3,7 metros por segundo ao quadrado. E isso interfere em várias coisas. Uma delas é a questão do movimento. Em Marte, o movimento ficaria totalmente arrastado. No filme a gente pode perceber que o movimento deles é como se fosse um movimento natural, que pessoas vão andando, tranquilas, sem nenhuma preocupação com nada. Mas na realidade, o movimento das pessoas aqui seria um movimento totalmente arrastado, totalmente pendendo a cair. Então, a gravidade interferiria no movimento das pessoas ao passarem a se movimentar. Outro aspecto que a gravidade interfere é a questão do sistema circulatório e ósseo, que por meio da aceleração gravitacional de Marte, a estrutura que nós temos aqui na Terra nunca seria constituída. Outro aspecto é a questão do oxigênio. Todos nós sabemos que o gás principal para nós existirmos aqui é o oxigênio. Com a gravidade de 3,7 metros por segundo ao quadrado, a gravidade que tem em sua atmosfera, ela iria totalmente para o espaço. Não iria fazer com que a força que exerceria sobre Marte, essa camada que iria ter na atmosfera, fosse muito rarefeita. Então, nada ou quase nada iria ficar em Marte. Então, o oxigênio iria tudo para o espaço. Então, nós iríamos morrer em pouco tempo. Outro aspecto que também é muito importante, falando sobre a gravidade, é que neste planeta, a gravidade ele tem um aspecto mais determinístico em tudo, principalmente da densidade. Todos nós sabemos que para haver vida é preciso haver água. Outra coisa também que é preciso é luz. Então, a água nesse planeta ela é muito escassa. A situação molecular da água nesse planeta ela é mais encontrada em estado sólido.
interessante do filme Perdido em Marte é o fato dos astronautas fazerem o feito do estilingue orbital, que é algo que pode ser usado para aumentar a aceleração da nave e ter uma velocidade consideravelmente grande sem usar combustível, que foi o que aconteceu nesta cena. Os astronautas, logo depois que saíram de Marte, eles precisaram voltar atrás, voltar a Marte, pegar Watney. E com base nisso, fizeram planejamentos para um maior enriquecimento de alimentos, que foi uma nave que está bem aqui, ó, que foi levada para se conectar com esta e, a partir dela, voltar a Marte, levar suprimentos. Porém, eram dois planos, levar suprimentos ou buscar o Watney. E isso só poderia ser feito escolhendo um ou outro. Então, com base nisso, a nave fez um estilingue orbital na Terra, aumentando sua velocidade sem usar combustível, e depois fez um estilingue orbital em Marte, novamente, para, com base nisso, aumentar mais ainda sua velocidade e pegar o Watney com uma propulsão que ele teve que construir sem fuselagem, sem banco, sem controle, sem nada. Então, a partir disso, a gente pode perceber um fato muito importante para a força gravitacional, que é esse feito que foi o estilingue orbital. Da missão que levou a nave Galileu, que ela foi até Júpiter e fez um estilingue orbital que deu a ela um acréscimo de uma velocidade proporcional a V2, em que ela tem uma velocidade inicial menos 15 km por segundo, sendo que a velocidade de Júpiter era 35 km por segundo, e ela já estava totalmente, de certa forma, entrando no campo gravitacional de Júpiter aqui. A equação da nave Galileu para a velocidade que está em estilingue orbital é esta daqui, é igual a VV, que indica a velocidade do planeta, menos V2, que vai ser a velocidade quando eu estiver saindo da atmosfera de Júpiter. Outra velocidade que é V1, velocidade inicial, que é a velocidade que eu estou chegando, e V2 é a velocidade que eu quero encontrar. E conseguimos encontrar por meio dessa relação aqui, em que é igual a 1, e V2 vai ser 85 km por segundo. Então temos um aumento bastante considerável, tendo em vista que não utilizou combustível para ganhar essa velocidade V2 aqui. Então é algo muito importante e algo que pode no futuro ser de grande valia. Agora vamos fingir que o grampeador é a Hermes e você é... Desculpa, qual é o seu nome mesmo? Ted. Eu sou o diretor da NASA. Legal, Ted, você é a Terra. No momento, a Hermes está vindo em direção a você, começando a desaceleração de 1 mês para interceptar. Em vez disso, o que eu proponho é... começar a acelerar imediatamente. Para preservar a velocidade e ganhar ainda mais, não deixamos que intercepte a Terra, mas que se aproxime o bastante para um auxílio gravitacional e ajuste de curso. Enquanto eles fazem isso, reabastecemos eles com uma sonda. A Tianshan. Eles pegam as provisões necessárias e agora estão acelerando em direção a Marte. Você é Marte. Estarão indo rápido demais a essa altura para entrar em órbita, mas podem fazer um sobrevoo. De que adianta o sobrevoo se não tirarmos o Watney da superfície? Ele interceptaria usando o VAM. Depois é só voltar para casa. Já fiz os cálculos. Funciona. A gravidade artificial que nós vamos falar é de uma nave chamada Hermes, que vocês vão poder acompanhar na cena. E ela é provocada através da força centrífuga. Em alguns casos, vocês vão ver se referirem a ela como sendo pseudo-força centrífuga. Porque, na verdade, ela não é uma força. No caso, ela é a ausência da força que provoca o escape de uma partícula de sua trajetória circular, saindo pela tangente da trajetória que ela estava fazendo antes. Vamos imaginar isso através do movimento circular. Vamos imaginar uma partícula se movendo ao longo de uma trajetória circular, um determinado raio R de distância, com a velocidade. Vamos imaginar ela no sentido anti-horário, com a velocidade tangencial a essa trajetória. Nós sabemos que a segunda lei de Newton diz que o somatório de forças é igual a massa vezes a aceleração.
Vale ressaltar que isso é para casos ideais em que não ocorre decaimento da massa. E também nós sabemos que a aceleração do movimento circular é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. No caso, nós temos que a segunda lei de Newton para o movimento circular é isso aqui. Mas quando nós aprendemos a parte sobre aceleração, nós vemos que a aceleração quando nós aprendemos, lembrando que a aceleração é a grandeza vetorial, é a variação do espaço em função do quadrado do tempo. Também pode ser reescrita como a variação da velocidade em função do tempo. Mas uma coisa interessante é que nós temos uma velocidade uniforme nessa trajetória da partícula aqui. Então, como pode existir uma aceleração se a velocidade é uniforme e não está ocorrendo variação da mesma? O que nós devemos lembrar é que a velocidade ela é uma grandeza vetorial. Ela possui módulo, direção e sentido. Ela também ocorre quando há alteração na direção da velocidade, lembrando que a mesma é uma grandeza vetorial. Então, vamos imaginar a seguinte situação. No caso usual, em que vocês vão acompanhar pela imagem, nós temos os astronautas que estão dentro da nave, na ausência de gravidade, e em um momento eles descem para uma parte do módulo em que eles têm até uma academia, como vocês vão ver nas imagens a seguir. Johansen? Eu sei que está no seu lazer. Posso te incomodar um instante? Sim, pode falar. Onde você está? Malhando. A situação que nós temos na imagem é a seguinte. Nós temos um astronauta que está na parte maior da circunferência dentro da nave Hermes. E o que acontece? Ele está sofrendo uma aceleração centrípeta. Nós sabemos que pela primeira lei de Newton, ele está tendendo a escapar pela tangente dessa curva. E lembrando que isso é a pseudo-força centrífuga, ou força centrífuga, que na verdade não existe, é uma força hipotética que resulta não de uma força que o lance para fora, mas da ausência de força que o lance para dentro da curva, que seria o caso de ele acabar escapando. Mas isso não ocorre porque ele está contido dentro dessa parte circular da nave. Então, quando ele sofre essa aceleração centrípeta, voltado para o centro da curva, ele acaba gerando uma gravidade artificial. E quais são os benefícios disso? Por exemplo, se o ser humano já tivesse alcançado a capacidade da exploração de outros planetas, como já é planejado por algumas agências espaciais, ele não ia sofrer tanto daqui para lá. Nós já sabemos que com os motores atuais, as naves demoram cerca de 6 meses para chegar até Marte, como é o caso do filme mesmo. E nesses 6 meses, ele sofrendo com a radiação e com os fatores biológicos que provocam o decaimento da massa óssea, da massa muscular, entre outras coisas, ele ia sofrer muito ao chegar nesse planeta. Simulando essa gravidade artificial, pode ser minimizado desses efeitos biológicos. O segundo ponto que nós vamos apresentar, como eu falei no começo, é sobre a força de arrasto que ocorre nos corpos que atravessam um determinado fluido. Por exemplo, se nós tivermos uma bola e ela for jogada na nossa atmosfera, tanto em queda livre ou em lançamento, ela sofre a resistência do fluido, que no caso é o ar, o nosso ar atmosférico, que vai circundar essa bola. Em alguns casos formar vortex, em alguns casos não, nas casos usuais sempre formam os vortex atrás, ou pequenos tornados que são formados atrás dos objetos que atravessam um determinado fluido, mas isso não nos interessa muito agora. O que nos interessa é entendermos o que acontece próximo do final do filme, que vocês verão nas imagens que serão colocadas. Ele precisa adquirir uma velocidade muito grande para chegar até a nave que está orbitando Marte e conseguir voltar para a Terra. E o que acontece? Ele tem que diminuir muito a massa desse módulo que ele vai utilizar para sair do planeta Marte. E eles propõem que seja retirado o nariz da aeronave, retirado as janelas, retirado alguns bancos e alguns painéis para tornar mais leve e cobrir simplesmente com uma lona para poder sair de Marte. Simplesmente com uma lona ele seria capaz de fazer isso. Então, por que isso é possível lá e não seria possível aqui? O que acontece é o seguinte: na nossa atmosfera terrestre, nós temos uma densidade de cerca de 1,2 kg por metro cúbico de ar aqui na Terra. Tem cerca de 1,2 kg.
Aqui na Terra, para você encontrar a mesma densidade e pressão de Marte, você tem que estar a 135 km de altura para encontrar o ar tão rarefeito como que existe em Marte. Então, o que é que acontece? As coisas, os objetos voadores, como as naves mesmo, não precisam ter uma aerodinâmica tão intensa, não precisam ter uma aerodinâmica tão simétrica para ter o mesmo desempenho que tem aqui na Terra. E é isso que acontece. A massa de ar, o fluxo de ar que passa pela nave quando ela está saindo em Marte é muito, mas muito menor do que na Terra. Tem até uma parte do vídeo que vocês vão acompanhar em que ele diz que quando a velocidade que foi adquirida pela nave se tornar relevante para a aerodinâmica, já que o ar é tão rarefeito, ele já não vai estar mais dentro da atmosfera, já vai estar no espaço. O que acontece é que ele sofre uma força de arrasto. E o que seria a força de arrasto? Pela equação nós podemos perceber isso facilmente. Nós temos que a força de arrasto é aquela força. Vamos imaginar uma partícula se movendo num determinado fluido. Nós temos que a força de arrasto, nós temos uma força que apoia o movimento translacional nesse sentido, e nós temos a força de arrasto, que está posicionada na mesma direção, porém em sentido oposto ao movimento dessa partícula. E é exatamente isso que acontece. Quando a nave tenta se mover, ela sofre uma força de arrasto provocada pelo coeficiente de arrasto. Lembrando que muitas vezes algumas pessoas falam desse coeficiente como sendo uma constante, mas ele não é. Ele sofre uma variação usualmente entre 0,4 e 1, nas maneiras mais usuais. Isso não exclui outros números, mas usualmente é entre 0,4 e 1. Nessa parte do ρ, nós temos a densidade do ar, que o que eu falei aqui na nossa Terra é cerca de 1,2 kg por metro cúbico. E para encontrar a densidade do ar tão rarefeito como em Marte, nós temos que estar aqui na Terra a cerca de 135 km de altura. E uma coisa interessante que nós temos aqui é que a força de arrasto ela aumenta com o quadrado da velocidade. Outra coisa também é a questão da área. Ela necessita da constante de arrasto, do coeficiente de arrasto, da densidade do ar no local onde a partícula está trafegando, do quadrado da velocidade e da área. Essa área ela não é a área do objeto, vale lembrar isso. É a área da seção transversal que está em contato com o ar. É a área que está agindo na mesma direção, sofrendo a força de arrasto oposta a esse deslocamento. Bem, só para exemplificar o que seria a área da seção transversal, vamos imaginar um foguete. Que está percorrendo um determinado fluido, e aqui o ar, vamos imaginar o ar escorrendo através dele. A área total desse foguete seria a área lateral, a área do cone que compõe a frente, mas no caso, essa força, essa força resistiva, a força de arrasto, ela está de maneira paralela às laterais do foguete. A parte que está, claro que existe um atrito nas áreas laterais, mas a parte mais relevante para ser considerada na força de arrasto é a parte de contato praticamente, digamos, perpendicular ao que está acontecendo, ao fluxo que está passando por ele. No caso, seriam as componentes perpendiculares que passam através do foguete. Agora eu vou deixar vocês vendo as imagens que no filme correspondem a esses fenômenos, que é a cena em que se propõe que o astronauta Mark Watney retire as partes para tornar a nave mais leve. E a segunda parte é que mostra ele saindo da atmosfera marciana simplesmente com uma lona por cima da nave e sem o menor problema por causa dos efeitos que nós mostramos, de baixa densidade do ar. Quer mandar um homem ao espaço sem o nariz da nave? Nem tanto. Nós vamos mandar ele cobrir com a tela do HAB. Olha, a maior parte da fuselagem só existe para manter o ar dentro. A atmosfera de Marte é tão rarefeita que não precisa ser muito aerodinâmico. Até a nave estar rápida demais para a resistência do ar ser um fator, já vai estar tão alta que praticamente não vai ter ar. Você quer mandá-lo ao espaço debaixo de uma lona? É isso aí.
241 metros por segundo, altitude 1.360.